Olá a todos e todas, eu sou Janaína Nunes e eu vou trabalhar com vocês nesse semestre na disciplina de Tecnologias da Informação e da Comunicação. Queria dar as boas-vindas à minha disciplina e também ao curso de Pedagogia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nesse vídeo, que é esse vídeo de apresentação, eu vou falar um pouco do meu percurso no campo da comunicação e no campo da educação e adiantar para vocês aqui alguns temas que nós vamos trabalhar ao longo desse semestre. Eu sou jornalista, formada em comunicação aqui mesmo na UFJF, sou mestre em comunicação e doutora em educação. Vou falar um pouco da minha pesquisa de mestrado, da minha pesquisa de doutorado, como que isso se interliga e como que isso me trouxe até aqui. Na minha dissertação de mestrado, eu investiguei as mudanças no jornalismo decorrentes das tecnologias digitais. Eu estudei inicialmente a transposição dos conteúdos do jornal impresso para as páginas de internet e depois fui investigar como se desenvolveu a linguagem multimídia, como os primeiros jornais começaram a explorar os recursos disponíveis na web, como o hipertexto, uso de fotos e vídeos, a multimedialidade, a instantaneidade e a hipertextualidade. No doutorado em educação, eu continuei trabalhando questões relacionadas à linguagem multicódigo, que é essa linguagem multimídia, mas eu voltei minhas pesquisas para o campo dos jogos digitais e suas potencialidades para a aprendizagem. E como que eu cheguei nos jogos? Lá no meu mestrado, eu havia me deparado com os infográficos interativos, os infográficos multimídias, em que as informações sobre o tema apareciam ali de forma interativa e à medida que a pessoa, o leitor, o usuário, ia clicando, escolhendo caminhos por meio de links, as informações iam aparecendo. Com base nos autores que eu estudava, eu comecei a perceber que quanto mais recursos são utilizados, mas utilizados de forma clara e coerente, mais facilmente assimilamos as informações, ou seja, aprendemos e construímos conhecimento sobre determinado assunto. Na plataforma do Moodle, eu deixei lá para vocês terem essa experiência aí com os infográficos interativos, o link para um infográfico que traz uma linha do tempo sobre a evolução da web, que mostra o surgimento dos primeiros navegadores de internet, a evolução das linguagens de programação, dos recursos e aplicativos desenvolvidos. Essa linha do tempo vai trazendo toda a evolução de 1991 até 2012. Deixei lá para vocês conhecerem, para vocês brincarem um pouco e ter uma visão mais ampla de todo esse processo, que é o tema da nossa primeira semana de aula, o desenvolvimento da web. Mas foi a partir da minha pesquisa com esse tipo de infográfico interativo no meu mestrado que eu comecei a estudar os games de narrativa como espaços de aprendizagem com potencial para uso pedagógico. Que tipos de games são esses que eu estava trabalhando, Eram jogos mais simples, mais próximos dos infográficos. Jogos simples, produzidos por jornais, pela Folha, pela revista Super Interessante, o jornal Zero Hora do Sul também estava produzindo muito esse tipo de jogo nesse período aí de 2010 a 2014, Foi 12 a 14, foi um boom desses news games, são chamados news games, jogos sobre notícia. E os jogos que eu escolhi tinham temáticas do campo da história, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Revolta Farroupilha, sobre terrorismo, ataque terrorismo, e na época comemorava-se os 25 anos da queda do Muro de Berlim. Eu trabalhei com esses 4 jogos. Games em que o jogador assume um personagem da história e ele toma decisões com base nas informações disponíveis. E à medida que avança no jogo, recebe mais informações sobre aquele acontecimento. Entre os resultados da minha pesquisa, eu pude concluir que sim, os jogos ajudam a assimilar informações, nos ajudam a lembrar de fatos que já conhecíamos sobre aquele tema e, com uma boa mediação, podem contribuir para a formação de conceitos, para o desenvolvimento do conhecimento, a construção do conhecimento, que a gente fala, E aí que entra o papel do professor,
e das trocas estabelecidas em sala de aula, quando aprendemos a partir de interações também com nossos colegas, porque eu trabalhei com um grupo, com mediação, com debates. Então, não só o jogo, mas esses debates contribuem também para a construção de conhecimento. Aí eu terminei o meu doutorado em 2016, mas desde 2012 eu venho trabalhando com formação de professores para uso de mídias na educação. É um campo de atuação muito gratificante para mim, sabe? É onde eu vejo que eu posso contribuir para a construção de um mundo melhor à medida que eu ensino educadores modos de aperfeiçoar o seu trabalho, de promover relações de ensino-aprendizagem mais dinâmicas, mais divertidas, mais atraentes e mais efetivas. É difícil mudar um modus operandi que você considera que funciona. Eu aprendi assim e é assim que eu sei ensinar, não é esse o nosso discurso? Mas à medida que a gente se abre para o novo e começa a experimentar novas ferramentas, a resposta que vem dos alunos faz todo o nosso esforço valer a pena. Porque as crianças de hoje, e também os jovens, é claro, desenvolveram novos modos de aprendizagem, novos modos de assimilação de conteúdo, de internalização de conceitos que passam pelo uso das mídias digitais. E se nós falarmos a língua deles, seremos mais facilmente compreendidos. Um tema que nós vamos estudar mais adiante aqui nessa disciplina. Para finalizar, eu só queria contar para vocês que desde 2019 eu venho desenvolvendo uma nova pesquisa sobre as potencialidades do celular na educação. A investigação de campo dessa pesquisa, que seria desenvolvida em 2020 com professores, teve que ser adiada, por conta da pandemia. Mas de lá para cá, eu e o meu grupo de pesquisa, o grupo LIC, Linguagem, Interação e Conhecimento, resolvemos fazer deste limão uma limonada e adaptar a nossa pesquisa à questão do isolamento social, da pandemia e do ensino remoto. Começamos a investigar as aprendizagens dos professores com as tecnologias, com o celular para o ensino remoto, onde os computadores e os celulares têm sido ferramentas-chave para a produção de conteúdo e para a criação de vínculos entre os professores, os alunos, entre família e escola. Nós estamos gravando essas entrevistas por meio de videoconferência, recebendo vídeos produzidos pelos próprios professores, mostrando o seu cotidiano de trabalho, e vamos montar uma websérie, de webdocumentários, contando essa história e mostrando esse trabalho dos professores. Em breve vai ser lançado no nosso Instagram, que é @licufjf, LICUFJF. Minha intenção com essa disciplina, com esse trabalho que eu estou desenvolvendo com vocês, é fazer alguma diferença na formação de cada um como futuros educadores. Eu quero abrir o campo de conhecimento sobre o contexto do surgimento e da evolução das tecnologias de informação e comunicação, hoje chamadas também de tecnologias digitais, mostrar formas de usos dessa tecnologia no campo da educação e plantar várias sementinhas para que possam brotar muitos professores competentes nos usos das tecnologias e dos recursos de mídia nas relações de ensino-aprendizagem. Temos uma boa equipe de tutores que vai acompanhar vocês mais de perto, mas eu também estarei atenta a dúvidas e a esclarecimentos ao longo do curso. Eu espero que vocês se divirtam aprendendo, pois o afeto é o melhor caminho para a aprendizagem. Que vocês possam se sentir afetados por esse curso e que recebam também o meu afeto, mesmo que de longe. Estamos juntos, desejo a todos um bom curso.